pessoal, eu sou o professor Semler. Vou resolver a questão 81 da prova de Física da Unesp 2022, primeira fase. A questão 81 é uma questão de física moderna, envolvendo espectro eletromagnético, radiação eletromagnética, luz visível, raios gama. É uma questão que pode ser resolvida rapidamente através de eliminação das alternativas, pessoal. Só que a minha ideia é sempre explicar um pouco mais. Eu não estou preocupado com uma resolução direta e resumida. Então eu vou falar um pouquinho a respeito sobre o espectro eletromagnético, sobre a radiação eletromagnética, e aí discutimos as alternativas. Questão 81. Nossos olhos percebem apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético, chamada de luz visível. Outras faixas dessa radiação podem ser detectadas por instrumentos específicos. No espaço extraterrestre, partículas de alta energia produzidas em todo o universo se propagam e, normalmente, são bloqueadas por campos magnéticos. Porém, como a Lua não possui campo magnético, essas partículas atingem a superfície lunar, interagem com a matéria e produzem raios gama como resultado, que podem ser detectados na Terra. A figura da esquerda mostra uma imagem da Lua obtida na faixa da luz visível e a da direita obtida na faixa dos raios gama. Comparando os raios de luz visível com os raios gama, é correto afirmar que a. Como todas as ondas eletromagnéticas, ambas só podem se propagar pelo vácuo e com velocidades iguais. B. Por apresentarem comprimentos de onda maiores do que os da luz visível, os raios gama são inofensivos quando atingem os seres humanos. Os raios gama apresentam frequências menores do que as da luz visível, o que explica terem velocidade de propagação maior do que essa luz no vácuo. D. Provenientes simultaneamente de uma mesma fonte no espaço, ambos chegam à Terra em intervalos de tempo diferentes, produzindo imagens distintas dessa fonte. E, apesar de terem frequências e comprimentos de onda diferentes, ambos se propagam pelo vácuo com velocidades iguais. Então, o enunciado, logo de cara, ele compara raios de luz visível com raios gama. Raios de luz visível com raios gama. O que eu devo lembrar de imediato? Tanto a luz visível como os raios gama são radiações eletromagnéticas. Então, raios de luz visível e raios gama são radiações eletromagnéticas. Onda eletromagnética é aquela onda que não necessita de um meio material para se propagar. Muito importante, não é? Olha só uma representação de uma onda magnética. Lembrando, campos elétricos variando induzem campos magnéticos. Campo magnético variável induz campo elétrico. Então aqui nós temos um exemplo de uma onda eletromagnética, com o seu comprimento de onda muito bem definido. Lembrando que representamos o comprimento de onda como a distância entre duas cristas consecutivas na onda. Tá? Então nós temos aqui um comprimento de onda definido, uma frequência e uma velocidade de propagação. Agora, se é uma radiação eletromagnética, então no vácuo ela se propaga com a velocidade da luz. Toda radiação eletromagnética no vácuo se propaga com a velocidade da luz. Então, a luz visível e os raios gama possuem no vácuo a mesma velocidade de propagação, que é a velocidade da luz no vácuo. Outro fato importante com relação à onda eletromagnética, a radiação eletromagnética, ela não necessita de um meio material para se propagar, né?
Elas se propagam no vácuo. Da equação fundamental da ondulatória, a velocidade de propagação de uma onda, que no caso da onda eletromagnética é o c, velocidade da luz no vácuo, é igual a lambda vezes f, quer dizer, é o produto do comprimento de onda pela frequência. Assim, temos que o comprimento de onda pode se relacionar com a frequência desta forma. Como a velocidade da luz é uma constante, o comprimento da onda eletromagnética é inversamente proporcional à sua frequência. Quer dizer, quanto maior a frequência da radiação eletromagnética, menor será o seu comprimento de onda. Ao passo que, quanto menor for a frequência da radiação eletromagnética, maior será o seu comprimento de onda. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Outro fator importante com relação à radiação eletromagnética é a sua energia. A energia de uma onda eletromagnética é dada por H vezes F. H é a constante de Planck, F é a frequência da radiação eletromagnética. Sendo H uma constante, a energia do fóton, a energia da radiação eletromagnética é proporcional à sua frequência. Então, radiações eletromagnéticas de frequências elevadas têm grandes valores de energia, ao passo que radiações eletromagnéticas de baixa frequência possuem uma energia menor. Agora, existem diversas formas de ondas eletromagnéticas que se diferenciam pelas suas frequências e pelos seus comprimentos de onda. Isso é muito bem representado no espectro eletromagnético. Então veja, aqui nós temos exemplos de vários tipos de radiações eletromagnéticas. Ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta, raios X, raios gama. Todos esses tipos de radiações são radiações eletromagnéticas. Muito bem, o que eles têm em comum? Olha, são ondas eletromagnéticas. Em comum, no vácuo, eles se propagam com a mesma velocidade. Da esquerda para a direita, a frequência da radiação aumenta. Logo, o comprimento diminui. Agora, dessas diversas formas de ondas eletromagnéticas, com relação à questão 81, quais nos interessam? Luz visível e os raios gama. Luz visível, pessoal, olha só, a luz visível é a forma de radiação eletromagnética que consegue sensibilizar a nossa visão. Nós enxergamos dentro da faixa do visível, né? Luz visível. Aqui temos, né, as cores do arco-íris, onde, se nós representarmos em termos do comprimento de onda, o violeta corresponde a 400 nanômetros, comprimento de onda, ao passo que o vermelho corresponde a um comprimento de onda de 750 nanômetros. Então, a luz visível é uma radiação eletromagnética cujo comprimento de onda está compreendido entre 400 e 750 nanômetros. Esta é a luz visível. Importante. Se nós conhecemos o comprimento de onda, nós podemos calcular a frequência, né? C igual a lambda vezes F. Para a violeta, 7,5 vezes 10 a 14 Hz, 750 terahertz. Para a luz vermelha, isso corresponde a uma frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz, ou 400 terahertz. Quer dizer, a luz visível, né, a radiação, tem frequência da ordem de 10 elevado a 14 Hz. Ok? Agora,
Os raios gama, pessoal, são radiações eletromagnéticas de altíssima frequência. A frequência da radiação gama começa aí a partir da ordem de 10 elevado a 18 Hz, para vocês terem uma ideia. Ok? Então, são ondas de altíssima frequência e curtíssimo comprimento de onda. É o tipo de radiação eletromagnética com a maior frequência, né, que existe e os menores comprimentos de onda. Então, as semelhanças nós conhecemos. Agora, quais são as diferenças entre as radiações eletromagnéticas? Fixando aqui luz visível e raios gama. No que elas diferem? Frequência, energia, a forma como elas são produzidas. A radiação gama, por exemplo, pode ser emitida por núcleos radioativos no processo de desexcitação nuclear, no processo de aniquilação de pares, quando um pósitron emitido lá no decaimento beta positivo encontra um elétron, né? Você tem a emissão de raios gama em sentidos opostos, cada um carregando 511 keV. Também no espaço, os raios cósmicos produzem raios gama de altíssima energia, são os chamados raios gama de ultra alta energia. Para vocês terem uma ideia, em 2019, astrônomos chineses detectaram, né, fótons, radiação gama, da maior frequência que nós conhecemos até hoje, que é da ordem de 10 elevado a 28 Hz, alguma coisa assim, né? Isso é energia. A energia é da ordem de peta-electronvolts. Pessoal, isso corresponde a comprimentos de onda aí baixíssimos, da ordem de 10 elevado a menos 20, menos 22 metros. Tá certo? Então são radiações de altíssima frequência. Quando você trabalha com o decaimento, quando você considera o decaimento radioativo, a desintegração, a radiação gama normalmente tem energias da ordem de keV até alguns megaelectronvolts. Ok? Agora, quais as demais diferenças entre luz visível e raios gama, fora a energia, frequência e comprimento de onda? A forma como elas são produzidas, a forma como cada um tipo dessas radiações interagem com o meio, que os efeitos dependem da energia que a radiação carrega e também com o tipo de meio com o qual elas interagem, tá certo? Que mais? Os raios gama, eles são ionizantes, a energia deles é tamanha que eles conseguem ionizar o meio, arrancar elétrons. O mesmo não acontece com a luz visível. A luz visível é uma radiação eletromagnética não ionizante. E são essas diferenças que fazem com que nós cheguemos até a alternativa correta. Também as aplicações são diferentes. Raios gama têm aplicações distintas, né? Em pesquisa, em espectroscopia, espectrometria gama, né? Em medicina nuclear. Luz visível, aplicação básica na visão, iluminação e etc. Acho que com essa explicação dá para nós discutirmos agora as alternativas corretas. Então, comparando os raios de luz visível com os raios gama, é correto afirmar que, como todas as ondas eletromagnéticas, ambas só podem se propagar pelo vácuo e com velocidades iguais. Bom, todas as ondas eletromagnéticas possuem no vácuo velocidades iguais, né? Mas elas não podem só se propagar no vácuo. Uma onda eletromagnética, ela não necessita de um meio material para se propagar, certo? Elas se propagam no vácuo, mas podem também se propagar em outros meios. Incorreto, tá? Essa afirmação não é correta. B. Por apresentarem comprimentos de onda maiores do que
o da luz visível, os raios gama são inofensivos quando atingem os seres humanos. Veja, isso não é verdade, né? A frequência da radiação gama é muito maior que a frequência da radiação visível. Logo, como frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais, o comprimento de onda das radiações dos raios gama são muito menores que o comprimento de onda da faixa do visível. Na faixa do visível, o comprimento de onda é da ordem de 10 a menos 7, 10 a menos 6 metros. Para os raios gama, pessoal, isso vai longe. 10 elevado a menos 11, a partir de 10 a menos 11. Então, o oposto aqui, ó, por apresentarem comprimentos de onda maiores do que os da luz visível, não. Né? A radiação gama apresenta comprimentos de onda menores do que o da luz visível. E tem outra, como são como os raios gama têm altíssima frequência, são raios energéticos. São quando atinge o corpo humano, né, podem causar danos, eles não são inofensivos. Então, a alternativa B é incorreta. C. Os raios gama apresentam frequências menores do que as da luz visível, o que explica terem velocidade de propagação maior do que essa luz no vácuo. Não, não é verdade, né? A radiação gama apresenta frequência maior do que a luz visível. Discutimos isso. Incorreta também. D. Provenientes simultaneamente de uma mesma fonte no espaço, ambos chegam à Terra em intervalo de tempos diferentes, produzindo imagens distintas dessa fonte. Não necessariamente eles são provenientes ao mesmo tempo de uma mesma fonte. Outra coisa, os raios gama, que são produzidos pelos raios cósmicos, né, dificilmente eles atingem a Terra, porque existe a atmosfera terrestre que nos protege da radiação gama. Então, uma pequena parcela, né, da radiação gama atinge a Terra, ao passo que não é a mesma coisa que acontece com a luz visível. Tá certo? No caso da Lua, que ele falou, não tem atmosfera, tá certo? Então a radiação gama consegue atingir a superfície e as partículas carregadas também, porque não tem campo magnético. No caso da Terra, nós temos um campo magnético que funciona como escudo protetor para as partículas carregadas, tá certo? Né? Então essas partículas carregadas podem, se não tivesse o campo magnético, nem a atmosfera, poderiam atingir a superfície e através de reações produzirem radiação gama, né? Então a alternativa D também é uma alternativa incorreta. E por último, a alternativa E. Apesar de terem frequências e comprimentos de onda diferentes, de fato, uma das diferenças entre a luz visível e os raios gama, ambos se propagam no vácuo com velocidades iguais. Sim, isso é uma propriedade de radiação eletromagnética. Você nem precisava saber o que é, ao pé da letra, uma luz visível e um raio gama. Bastava você saber que essas duas formas são radiações eletromagnéticas. E toda radiação eletromagnética se propaga no vácuo com a mesma velocidade que a velocidade da luz. Então a alternativa correta é a alternativa E. Então, veja, pessoal, você poderia ter resolvido essa questão facilmente, né? Por eliminação, ok? Então, para um aluno que nem tenha tanto preparo, ele não gastaria muito tempo para resolver essa questão, ok? Eu gasto tempo nas minhas resoluções, né? Porque eu quero ensinar, eu quero falar um pouquinho da teoria, eu passo o caminho para você, depois você vai otimizar essa resolução. Então, nos encontramos na próxima resolução. Um abraço para todos vocês. Um abraço, até mais.